Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em culto devocional nesta manhã de quarta-feira, no livro do profeta Amós, no capítulo 3, apenas o versículo número 7. Depois teremos uma outra leitura. Diz assim a palavra de Deus: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Oremos ao Senhor. Ó Pai querido, nós te louvamos, bendizemos ao teu nome, estamos em culto devocional mais uma vez, Senhor, estamos pedindo humildemente que o Senhor nos conceda a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Edifica-nos com a tua palavra, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos introduzindo o estudo, introdução ao livro dos profetas. Então, estamos aproveitando para falar sobre as profecias e, ao longo dessa série de estudos, estaremos debatendo mais profundamente o assunto. Mas, hoje nós vamos falar sobre profecias e profetas. Quando se fala em profecias e profetas, a gente faz pelo menos 3 perguntas. Primeiro, para que servem as profecias? Outra, como entender essas profecias? Qual a diferença entre profecia ou profeta ou um futurólogo? E as profecias, elas cumprem literalmente? Passamos então a entender esse assunto. Queridos, olha, esse versículo de Amós, capítulo 3, versículo 7, responde praticamente todas as perguntas. Olha, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. E para que ele revela aos profetas? Primeiro, para exortar, depois para edificar e depois para consolar. Por quê? Porque o cumprimento das profecias, às vezes, ele é duro. Não são coisas fáceis, a luta é grande. Porque há um versículo no Cântico que Paulo escreve aos Coríntios, em determinado momento ele diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então tudo debaixo de uma só cabeça, o Senhor Jesus. Ele quem ordenou. Em Apocalipse 22, 13, nós encontramos assim: olha, eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o alfa, o ômega. Alfa e ômega, a primeira e a última letra do alfabeto. Então ele é o primeiro e o derradeiro. Como? Tem pessoas que usam sonhos e visões para darem umas profetadas por aí. Jeremias alega que sonhos, visões, elas não são a garantia, que apesar de Deus usar esses símbolos muitas vezes, através dos profetas videntes, por isso que é interessante estudarmos isso, usar esses símbolos para mostrar alguma coisa, para revelar alguma coisa aos profetas, mas não necessariamente que isso ocorrerá sempre, principalmente nos dias atuais. Deus nunca falará apenas de vitórias. Deus, ele dá uma disciplina. Olha bem como é que nós vamos entender a profecia, se ela é de Deus. Deus, ele dá uma disciplina, faz uma exortação, apresenta uma solução e haverá luta antes da vitória. Por exemplo, 2 Crônicas capítulo 20, a vitória de Josafá sobre os habitantes da montanha de Seir. Primeiro ele ora ao Senhor, depois Deus levanta o profeta, no meio da congregação, ele anuncia a vitória e diz que a luta não é de Deus. Não é do povo de Josafá, mas senão de Deus. Olha bem. Então o povo teve que ir armado. Foram louvando, exaltando o nome do Senhor, mas preparados para a batalha. E ficaram 3 dias nas montanhas de Seir, saqueando os despojos
porque era muita coisa. Então, Deus dá a vitória, mas a luta, você tem que andar preparado para ela. O povo de Judá estava preparado para lutar. Elas se cumprem de modo literal, nunca simbolicamente. Os povos árabes se estabeleceram vizinhos a Israel e tornaram uma ameaça muito grande. Está lá em Gênesis 16, verso 11. José do Egito. José foi vendido pelos seus irmãos. Quem comprou José e levou para vender no Egito como escravo? Os ismaelitas. Foram eles quem compraram José e levaram, porque eram rivais. E quando nós abrimos a nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 16, a partir do versículo 10, o encontro de Agar com o anjo, 9. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sobre as tuas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobretudo a tua descendência de maneira que numerosa e não será contada. Disse ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu no meio da aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os teus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, tu és o Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê, por isso aquele poço se chama Beer-Lahai, que entre Gades e Bered, chama o Senhor que tudo vê, o Senhor que tudo sabe, o Senhor que tudo pode. Amados, essa profecia que foi dada para um anjo, não havia profetas, mas o anjo veio e deu essa palavra para Agar, ela está se cumprindo literalmente até hoje, não somente na rixa que fez com que comprassem José e levassem para escravo no Egito, mas a divisão ali, a faixa de Gaza, tudo está acontecendo. Nenhum futurólogo poderia prever tamanha rixa como está escrito no livro do Gênesis desde o princípio. Então, olha, nós estamos diante de um Deus que fala com nós e cumpre aquilo que falou. Então busquemos, pois, a palavra de Deus e obedeçamos, porque nosso Deus, ele fala, ele revela, ele mostra e cumpre literalmente. Amém? Então é preciso que haja predisposição em nós para obedecer aquilo que o Senhor nos manda dizer. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, tenham todos um bom dia, na santa e na gloriosa paz do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, amados.